Pode se sentar. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 5, verso 21 a seguir. Terceira mensagem da série Vida com Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Sobre o nosso relacionamento conjugal, sobre nossa vida com Deus. Efésios, capítulo 5, verso 21 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e aqui a esposa respeite o seu marido. Amém? Eu quero ler um verso novamente. O verso 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Meus irmãos, a Bíblia é uma verdade absoluta. A Bíblia, ela não contém erros. De Gênesis a Apocalipse, ela é uma verdade absoluta. Ela não tem contradições, ela não tem situações que a conduzem a nos confundir, mas ela é sempre clara e objetiva a cada um de nós. Quando nós olhamos para essa realidade, vem de encontro ao nosso coração algo muito importante. Cabe cada um de nós ter fé para acreditar nisso, ou simplesmente não acreditar nisso. A cada texto das Escrituras, a maioria esmagadora desse texto, eles vêm de confronto àquilo que nós acreditamos, aquilo que nós achamos que muitas vezes é certo. E o que nós, como cristãos, devemos fazer é pedir a Deus fé para que nós possamos derrubar os nossos conceitos, aquilo que nós carregamos no nosso coração, e possamos nos converter, ou seja, mudar a rota, mudar o caminho e trilhar um novo caminho. Hoje nós falávamos sobre isso, sobre a importância de cada um de nós nos autoanalisar, analisar o nosso coração, perceber de fato como o nosso coração tem estado. E às vezes, nesse confronto, você pode até olhar e falar assim: não, mas eu não concordo com isso. Deus, por sua soberania, Deus, por sua grandeza, Ele vai dizer assim, em outras palavras, desculpem, mas mais ou menos assim: o problema é seu.
Deus não muda o que Ele é, Deus não muda a sua palavra por causa daquilo que nós acreditamos. Mas nós devemos pedir a Ele que nos mude para que nós possamos viver aquilo que Ele nos ensina. Então, nós vemos que no decorrer de toda uma era, isso eu estou falando de muitos e muitos anos, nós vemos sendo doutrinados de duas formas. E eu vou até inverter os polos. A primeira delas é de uma forma machista, onde o homem dentro de casa, ele acha que por ele ser o sacerdote ou cabeça da casa, ele deve ser arrogante, presunçoso, ou ele deve ser carrasco com sua esposa. E agora, mais recente, alguns anos atrás, as mulheres foram incutidas em sua cabeça sobre um tal de empoderamento feminino, que faz com que ela ache que ela não precisa viver segundo aquilo que a palavra de Deus a ensina. Nós fomos doutrinados por isso a vida inteira. Os homens, por sua criação familiar. As mulheres, por aquilo que a sociedade tem ensinado. E a coisa tem se complicado de uma tal forma que até mesmo os homens têm sido doutrinados nessas vertentes. Você tem o direito de acreditar e nós temos o direito de respeitar aquilo que você acredita da forma que você acha melhor. Porém, Deus nos diz de uma forma muito clara: a minha palavra é verdade. Ela é absoluta, ela não muda. Não depende se você gosta ou não gosta. Não depende se você quer viver ou não quer viver. A minha palavra eu não mudo, é imutável. Ela é palavra de Deus. E palavra de Deus não se discute. Palavra de Deus nós aceitamos, nós buscamos a mudança. Isso nós vemos através daquilo que se tornou o relacionamento. As pessoas olham e elas pensam, muitas vezes, no namoro. O namoro, como todos acham, é uma forma de conhecer as pessoas. De um casal conhecer um ao outro, o rapaz conhecer a moça, e assim por diante. E, na verdade, isso não passa de uma grande enganação. O meu pai sempre diz que para você conhecer uma pessoa, você precisa comer pelo menos 1 quilo de fubá junto com ela, que daí você vai saber de fato quem ela é. Ou seja, quem me conhecia antes de eu casar com a Tatiane, era o Tadeu e a Cida. Como quem conhecia a Tatiane, era o Daniel e a Arlete. Dentro de casa, nós passamos o primeiro ano, e eu disse, se eu não me engano, isso hoje cedo, como os piores anos sempre vai ser o primeiro ano de casado. Porque nós sempre achamos que a minha criação é melhor do que a do outro. Os meus defeitos não aparecem tanto, mas o outro começa a ver os defeitos porque eu sou totalmente diferente da outra pessoa. Ou seja, nós somos pessoas diferentes que precisam aprender a conviver, a se relacionar e a se encaixar da forma que Deus quer que nós nos encaixemos. Ou seja, Deus vai nos moldando dia após dia para poder viver aquilo que é o propósito de Deus. E por que de tudo isso? Qual é o intuito de tudo isso? Não somente no namoro, no casamento, vamos dizer assim, melhor dizendo, não somente no casamento, mas no seu trabalho, na sua vida social, na hora que você levanta, na hora que você deita, quando você ajoelha para orar, quando você abre a sua Bíblia, tudo que você faz, dentro de casa, fora dela, deve ser para a glória de Deus. Deve ser para que Deus venha a ser glorificado. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e começar todos os dias a perguntar: a minha atitude glorifica a Deus? A decisão que eu vou tomar glorifica a Deus? Aquilo que eu estou fazendo glorifica a Deus? Como eu tenho tratado as pessoas glorifica a Deus? No meu trabalho eu glorifico a Deus? Na escola eu glorifico a Deus? Onde eu estou glorifica a Deus? Dentro da igreja eu tenho glorificado a Deus? Porque a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Andar segundo os ensinamentos de Deus em todas as áreas significa anular a nossa vontade.
anular os nossos conceitos, anular os nossos pré-conceitos, quebrar o nosso orgulho, para que Deus venha a ser glorificado sobre nossas vidas. A palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, para nos confrontar sobre os nossos erros e os nossos pecados. Já dizia o historiador que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e o Senhor vem com sua palavra para quebrar todos eles. Para quebrar tudo aquilo que Deus não se agrada disso, não se agrada. E Paulo define isso de uma forma muito clara. Paulo define isso nos mostrando sobre aquilo que nós estávamos dizendo, da responsabilidade divina e a responsabilidade humana. Deus nos tira de onde nós estávamos, nos traz uma nova vida, muda o nosso caráter, muda a nossa forma de pensar, e nós passamos a agir não segundo aquilo que nós queremos, mas segundo aquilo que Deus quer. Deus nos convence, e nós passamos a andar da forma que Ele nos convenceu a viver. Paulo divide essa carta aos Efésios, não somente mostrando a ação de Deus no início, mas quando se trata acerca da responsabilidade humana, ele traz um outro conceito, ele traz um outro propósito, ele começa a sair daquilo que tange a sua vida social, aquilo que você está no seu trabalho, ou melhor, ali na sua roda de amigos, ali onde as pessoas se encontram, e ele passa a afunilar as coisas um pouco mais, e começa a trazer de uma forma muito clara o que você vive dentro de casa. Da mesma forma que nós temos responsabilidade social de mostrar às pessoas quem nós somos em Deus, ou melhor, quem Deus é em nós, nós também temos a responsabilidade conjugal de mostrar como Deus tem agido dentro de nossas vidas. E por isso, nós precisamos buscar em Deus quais são as nossas responsabilidades dentro do casamento. Nós precisamos entender que o pai, a mãe e os filhos possuem responsabilidades dentro do casamento. E hoje nós vamos falar do pai e da mãe. Hoje nós vamos falar do marido e da mulher. E daqui a 2 domingos, no Dia dos Pais, nós vamos falar sobre os filhos. Paulo vai definir cada uma dessas responsabilidades de forma muito clara. E a primeira responsabilidade é de se sujeitar em amor e respeito. Vamos ler novamente o verso 21. E guarde esse verso. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, nós vemos que Deus começa nos falando sobre sujeição. E essa sujeição, ela vem por causa de quê? Por causa do nosso temor a Cristo. E ele continua: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. A palavra sujeição ou submissão, ela traz, por causa daquilo que nós fomos doutrinados, uma conotação muitas vezes errada. Ela traz um sentido de humilhação, de rebaixamento, e não é isso que Deus está nos dizendo. A palavra sujeição ou submissão, dependente da versão, ela traz uma ideia de auxílio, de compartilhar ao lado do marido aquilo que ele está vivendo. Ele não tem o sentido de inferioridade, mas tem o sentido de apoio, de suporte em meio à sua caminhada. Porque é a ordem da criação. Deus, em primeiro lugar, cria o homem e depois ele cria a sua auxiliadora para o acompanhar naquilo que ele estava vivendo. Por isso ele diz: esposas, que cada um de vocês se sujeitem ao seu próprio marido como ao Senhor. Ou seja, respeite o seu marido como você respeita a Deus. João vai dizer como nós podemos dizer que nós amamos a Deus que nós não vemos, se nós não amamos o próximo a quem nós vemos. Como nós dizemos que nós respeitamos a Deus que vemos, se você não respeita o seu marido dentro de casa que você está vendo? Deus está nos mostrando de uma forma muito clara que Ele compara o relacionamento conjugal como o relacionamento de Cristo com a igreja. Em tudo Ele demonstra essa verdade. Ele diz
Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Ele está mostrando que o marido é o cabeça da casa, porque ele é o provedor. Nós estávamos, meus irmãos, todos condenados, mas foi através de Cristo que nós fomos providos da garantia ao céu. Foi através de Jesus que nós recebemos algo que nós estávamos totalmente perdidos. Foi através de Jesus que nós conseguimos receber algo que nós jamais poderíamos ter conseguido por nossas próprias mãos. Por isso, ele diz de uma forma muito clara, ele é o Salvador do corpo. Ele vem mostrando de uma forma muito clara que o homem é o Salvador da mulher. Ele é o cuidador da mesma. Ele é aquele que trabalha em prol de defender e proteger o lar. Porque o marido é o cabeça da casa. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. A sujeição deve ser total. A sujeição deve ser olhar para dentro de si e entender que o marido foi chamado para liderar a casa. Eu me lembro do pastor Eliandro dizendo sobre uma certa estatística, que as mulheres têm tomado a liderança da casa e elas têm morrido cada vez mais cedo, porque elas têm assumido um papel que não foi designado a elas. Isso é machismo, pastor? De forma alguma. Isso é obediência à palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus que tem vindo confrontar a sua vida. Porque o marido é o cuidador da casa. Porque o marido é quem deve ser o provedor da casa. Você sabe quando isso passa a ser machismo? Quando seu marido te trata não como Cristo trata a igreja. Quando seu marido começa a te tratar de uma forma onde você não enxerga Cristo sobre a vida dele. Quando ele te trata de forma onde ele te coloca para baixo, achando que ele é melhor do que você. E na verdade, Deus te colocou para andar do lado. Como que nós podemos dizer que o homem é melhor do que a mulher, se Deus tira do lado do homem, da costela do homem, aquela que veio para auxiliar? Meus irmãos, nós vivemos em dias de inversão de valores. A mulher tem sido o cabeça da casa e o homem muitas vezes tem aceitado isso. A mulher tem assumido essa liderança. E a mulher tem tido, por causa daquilo que ela tem sido influenciada, pela sociedade, pela política, pelos costumes de uma era depravada, que ela de fato é a cabeça da casa, e ela tem deixado de se sujeitar àquilo que é a liderança do seu marido. Deus quer, meus irmãos, que a mulher seja bem tratada. Deus quer que a mulher seja acarinhada, seja protegida. Eu costumo dizer aqui na igreja, que o fato de eu ser o pastor da igreja, eu não sou melhor do que ninguém. A minha responsabilidade talvez seja maior, mas o que eu faço não é melhor do que o Francisco faz, do que o Marcos tem feito. O que eu faço simplesmente faz parte de uma engrenagem. Da mesma forma, o fato de dentro de casa eu não sou melhor do que a Tati, mas nós procuramos entender qual de fato é o nosso papel dentro de casa. Todos nós temos uma importância dentro do reino de Deus, como cada um tem a sua importância dentro do lar. Meus irmãos, nós precisamos entender esses propósitos. E tem acontecido um outro problema. Precisa ser enxergado um outro ponto. Muitas vezes as mulheres que entendem acerca da submissão ao marido, elas às vezes confundem algumas coisas também. Elas entendem que a submissão significa omissão. E ser submissa não significa ser omissa. Pelo contrário, na decisão dentro de casa, o correto é o marido sentar com a esposa, discutir com ela, conversar com ela e ambos tomarem a decisão que deve ser tomada. E muitas vezes a mulher tem olhado o marido tomar decisões erradas e simplesmente tem se calado.
O marido tem caminhado decisão após decisão errada e ela não tem se levantado para poder mostrar para aquilo que Deus a chamou, a auxiliar nessa missão de criar os filhos. Deus tem se agradado por ela ficar de boca calada. Não, a mulher está ali para auxiliar. Ela está ali para ajudar diante das decisões. A decisão final sempre será do marido. E cabe à esposa olhar, se der errado, e dizer: não tem problema, nós vamos vencer juntos, porque nós erramos juntos. Nós erramos juntos. Nós não somos sozinhos. Você não é sozinho. Nós somos juntos. Nós somos uma só carne. Nós vamos caminhar juntos. Erra um, erra os dois. Acerta um, acerta os dois. Porque Deus fez do homem e a mulher um só. Nós precisamos entender quais têm sido os nossos papéis, as nossas responsabilidades dentro de casa. Nós precisamos buscar em Deus quais são as nossas responsabilidades no casamento. E Paulo deixa isso muito claro. Da mesma forma que Deus fala sobre a submissão da mulher, que Paulo fala sobre essa submissão, o quanto ela deve ser amada, ela deve ser acarinhada, e a mulher deve olhar e muitas vezes engolir o seu orgulho, quebrar os seus conceitos, analisar suas atitudes. Deus também chama o homem a ter uma responsabilidade de um amor incondicional e protetor. É hora de nós falarmos com os homens. Vamos ler de novo o verso 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, ele vem nos mostrando aquilo que deve, onde que está o princípio da sujeição? Estar em se sujeitar ao Senhor, em buscar ao Senhor. Por isso, Paulo traz para o homem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o parâmetro de Deus. O homem deve amar a sua esposa como ele ama a Deus. E ele deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. O verso 25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, amar as nossas esposas significa dar a nossa vida, se for preciso, por elas. E vocês, mulheres, olha para o seu marido e pergunta para ele: e aí? Pergunta. Se o meu coração parar e o seu for compatível, pergunta para ele. Você vai dar o coração dele para você? Se os dois rins, você precisar de um, você vai entrar na faca para poder te dar o outro rim? A sua esposa espera de você que diante da morte, você seja o escudo dela. Porque diante da nossa morte eterna, Cristo morreu por nós. Ele usa o parâmetro de Deus, ele usa o parâmetro do homem. E sabe por que o homem deve morrer, se for preciso, pela mulher? Porque foi Cristo que morreu por nós. E o que aconteceu com tudo isso foi que ele santificou a sua igreja. Ele tornou a sua igreja pura por meio da água e da palavra. O verso 26 vai dizer: para que a santifique, estando purificado por meio da lavagem de água e pela palavra. Você, marido, quando você demonstra amor à sua esposa, quando você demonstra cuidado por ela, quando você demonstra carinho, liderança dentro de sua casa, você está purificando através de Cristo a sua família. Você está cuidando da sua casa, você está perseverando nos caminhos do Senhor. Ele vai dizer, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Deus está nos dizendo de uma forma muito clara que nós, homens,
Precisamos ter um papel tão forte diante de Deus, que a nossa esposa, os nossos filhos, serão protegidos de uma tal forma, que eles aparecerão diante do Senhor, sem mancha, sem ruga, e não haverá nada que venha desaboná-la, mas haverá uma noiva santa e sem defeito. E não é que a sua atitude vai salvar a sua esposa, não é que a sua atitude vai permitir que ela viva uma vida desonrando a Deus e ela vai ser salva, mas isso quer dizer, de uma forma muito clara, que os seus exemplos dentro de casa conduzirão a sua casa no caminho que ele deve andar. O homem, quando exerce o seu papel, ele conduz a sua vida no caminho. O Luciano Subirá vai dizer que quando nós dizemos, a Bíblia nos diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando ela crescer ela não se desvie dele. Isso é algo intencional, não é simplesmente dizer palavras a elas, mas ser intencional com elas, é pegar na mão e falar assim, vamos caminhar no caminho, eu e você. Está na hora dos homens assumir a responsabilidade que Deus deu. Está na hora dos homens pegar nas mãos de suas esposas, e suas esposas na mão de seus filhos, e dizer, nós vamos andar nos caminhos do Senhor. A nossa casa, quem governa é Deus, e Deus dá sabedoria a mim, para poder guiar a nossa casa. Quantos de nós têm tirado o tempo, para poder ser intencional em nossas casas? Corrigir o que estava errado, mostrar de fato a vida de Cristo sobre nossas vidas. Mulheres, se sintam amadas, saia dessa bobagem de achar que a inversão de papel vai te levar a algum lugar. Se sinta protegida pelo seu marido, se sinta guardada por ele. No final das contas, se sua esposa chegar para você e falar assim, vou entregar meu trabalho porque eu vou cuidar da casa e dos filhos. Meu queridão, a responsabilidade é sua. Deus te colocou para prover dentro de casa. E Deus vai suprir as suas necessidades. Nós fizemos um curso de casais em Juara. E havia um casal que a esposa trabalhava numa laminadora de compensado. E não era no escritório, era na parte de prancha ali mesmo. E o marido cuidava de um confinamento. Os dois eram casados já com certa meia-idade, mas casados de novo e prontos a se separarem. E nesse tempo nós ministramos sobre isso, e ela chegou para ele e disse assim, a partir de hoje, eu vou cuidar da nossa casa. A partir de hoje, a responsabilidade é sua. E ele passou a liderar a casa dele. Ele passou a mostrar o papel que Deus havia chamado ele. E ela levantava junto com ele, preparava o café, ele antes de sair, o café estava na mesa. E talvez você olhe e pense assim, mas isso é uma humilhação. De forma alguma, isso é honroso. Cuidar dos filhos é um motivo de honra, porque os filhos são heranças do Senhor. Os filhos é algo que Deus é quem dá, não somos nós que temos, não. Ele nos dá para que nós sejamos mordomos durante algum tempo. E esse rapaz entendeu o propósito, e foi a trabalhar. Dentro de poucos meses, a sua casa tinha sido transformada, o casamento tinha sido restaurado, e eles testemunharam, Deus entrou com providência na minha casa. É amar como ama a si mesmo. Você não pode olhar para você, marido, e pensar, eu estou vivendo de uma forma onde que se para mim está bom, ótimo, se para minha esposa não está bom, o problema é dela. Mas se preciso for, você precisa tirar de você para dar a ela. Porque Deus entregou o seu único filho a morrer por você. Meu irmão, os homens estão fugindo do seu papel.
Na ministração que eu fiz aqui no dia do último Entre Homens, eu estava dizendo isso, que as mulheres têm assumido o papel de liderança dentro de casa, e os homens têm gostado disso. E o Senhor chama a homens valentes a tomar novamente o seu cajado e dizer: eu sou o sacerdote da casa e eu vou trazer Jesus para dentro da minha casa. Se nós não estaremos cumprindo o papel nosso. Por isso que tem aumentado muitas vezes o homossexualismo, a prostituição, por isso que tem aumentado muitas e muitas vezes o adultério. Porque muitas vezes o filho não consegue reconhecer desde pequeno qual é o papel do pai e qual é o papel da mãe. Aquilo que ele busca como referência, aquilo que ele foi criado para ser, ele olha, ele não tem mais referências. Porque as pessoas têm invertido os seus princípios. Porque elas têm invertido quais são os papéis dentro de casa. E esses papéis devem ser, de fato, muito bem relacionados. Deve ser muito bem explícito. Porque devemos entender que nós precisamos buscar em Deus quais são as nossas responsabilidades do casamento. E você, mulher, precisa ter a responsabilidade de se sujeitar com amor e respeito. E você, homem, deve entender a responsabilidade de olhar para dentro de você e ter dentro do seu coração a responsabilidade de ter um amor incondicional e protetor. Seu amor por sua esposa deve ser incondicional. O pau pode estar quebrando dentro de casa. A coisa pode estar feia do jeito que for. A situação pode estar crítica. Que você tem 2 joelhos sadios para dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, me ajuda a mudar essa situação. Desistir não é uma opção. Abandonar o barco não é uma opção. O Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que supre todas as necessidades, há de suprir qualquer situação que seja feita. Qualquer situação que seja vivida, desde que nós entendemos o nosso papel em Deus, o Senhor irá nos dar direção. O Senhor entrará com providência. Ao comparar a família com a relação entre Cristo e a igreja, Paulo nos mostra o quanto é importante nós compreendermos e vivermos o nosso papel dentro de nossas casas. Você tem respeitado o seu papel? Sai daqui pensando. Porque isso é viver uma vida com Deus. Isso de fato é ter uma vida com Deus. Você olhar para dentro de você e saber para aquilo que o Senhor te chamou. Não importa o que você acredita. Pastor, mas eu aprendi com a minha mãe que eu não deveria depender de homem algum. Quebre o que você aprendeu e venha aprender o que a palavra de Deus te ensina. Pastor, mas eu ensinei que dentro de casa eu grito mais alto, a mulher tem que abaixar a cabeça. Quebre o seu orgulho. Entenda que quando você grita dentro de casa com sua esposa, Deus tampa os ouvidos a ouvir a sua oração. Entenda isso de uma forma muito clara. Saia do que você acha e venha viver o que Deus te ensina a viver. Se coloque de pé. Eu quero que você abrace a sua esposa nesse momento. Os filhos não, os filhos deixa a parte por enquanto. Nós vamos chegar no 6, daqui 2 domingos. Abraça a tua esposa. Começa com você, marido, falando para ela o que ela precisa ouvir. Se você entendeu essa palavra. É que a Tati não está aqui. Mas se precisa, eu dou minha vida por ela. E eu me comprometo diante da igreja e diante de Deus por isso. Fale para ela o que você precisa. Mostre para ela que a partir de hoje, o cajado não vai ser mais lilás, mas vai ser azul. Comece a falar para ela o quanto que você a ama. Quanto que você quer proteger ela. O quanto que você quer cuidar dela.
E agora olhe para o seu marido, esposa. Faça um carinho nele. Diga para ele o que você entendeu nessa noite. Diga para ele o que você precisa dizer nessa noite. Fala para ele, começa falando para ele, eu quero ser cuidada por você. Eu quero ser amada por você. Diga para ele. Eu aceito o seu amor. Eu aceito o seu cuidado, a sua provisão. Fala para ele. Pastor, mas eu não sou casado. Guarde dentro do seu coração essas palavras. E viva elas com intensidade. Comece a orar pela sua esposa nesse momento. Senhor Jesus. Tantos casais que aqui estão, Pai. Tantas pessoas que não estão com seus casais, as suas esposas ou os seus maridos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência sobre a vida de cada um. Pai, que o Senhor venha fazer a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha mostrar ao homem, Senhor, aquilo que ele deve viver e a mulher qual deve ser o seu papel. Senhor, em nome de Jesus, que conceitos venham ser quebrados nessa noite. Que preconceitos venham ser quebrados nessa noite. E que viva a palavra de Deus, Senhor, sobre a família. Senhor, nós não queremos nada mais, nada menos do que a Sua palavra dentro de nossas casas. Nós não aceitamos nada mais do que nada menos do que o Seu querer sobre nossas casas. Queremos viver como o Senhor nos manda viver. Queremos andar como o Senhor nos manda andar. Queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou a ser em nome de Jesus. Pai, nos muda, Senhor, nos molda a sermos o que o Senhor quer que sejamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço no seu marido enquanto o Gilmar vem aqui em nome de Jesus.